Como vai você, pessoal? Vou responder uma pergunta aqui, do Haroldo aqui, de Minas Gerais aqui, que me fez uma pergunta aqui, que ele ficou intrigado aqui com o que ele fez aqui no sistema dele. Bom, aí ele pergunta o seguinte, ele passou os dados do sistema dele. Ele tem duas placas de 155 watts e elas estão ligadas em série, né? E tem um controlador MPPT que suporta 100 volts, né? Aí ele comprou uma placa de 330 watts, correto, gente? Aí ele colocou essa placa, né, também em série com as outras duas, né? E aí vem a pergunta dele: o meu sistema não aumentou em 330 a potência da placa, e ele queria saber o porquê, né? Bom, aí vou dar a resposta para ele e vou dar uma sugestão para ele. Então o sistema dele, resumindo, ficou assim, ó. Antes, o sistema dele era esse aqui, ó. Duas placas de 155 watts, né? Então daria uma potência máxima de 310 watts, né? Hoje, o sistema dele tá assim, ó. As duas placas de 155 e mais 330 watts. Então, no máximo, tá dando 465. Por quê? Não importa se você coloca uma placa maior. No sistema em série, a placa maior, ela vai ficar como se fosse a menor existente, 155 watts. Então, esse 330 aqui ela não vai. Então, o problema dele tá aqui, ó, que ele acha que deveria ter aumentado isso tudo aqui em relação a esse, né? Praticamente dobrar, né? Então, essa é a pergunta dele e a dúvida dele, o porquê que não aconteceu. Então, a resposta, né, a essa pergunta tá aqui, ó. Entendeu? Porque ele não importa se tá em série e o MPPT dele é de 100 volts. Eu olhei nos datasheets dessas placas na internet, não chega aos 100 volts, porque você sabe que queima controlador não é potência, é a voltagem, a tensão, né, de entrada dele. Se a tensão da placa for acima, na hora vai queimar, entendeu? Então não chega aos 100, né? É tanto que está rodando, senão teria queimado na hora, queima na hora. Então, a resposta dele está aqui, ó. Ele achava que ia somar isso aqui tudo, daria isso aqui, e não está dando. Porque essa placa aqui, nesse sistema rodando aqui, ela vai trabalhar como se fosse 155, o máximo. Então ela nunca vai passar de 155. E somando tudo, no máximo vai gerar 465 watts. Bom, agora eu vou fazer uma sugestão para ele. Eu não sei se ele tem condições financeiras, né? Ele não fala, mas a sugestão que eu dou para o Haroldo é o seguinte: se ele tiver quando ele tiver condição, agora, quer dizer, raciocinando aqui, antes é 310 que tinha, do sistema dele está 465, então hoje está mais vantajoso do que antes já. Então, a princípio, ele mantém o sistema dele, do jeito que está aí. Quando ele tiver condições, eu sugiro que ele faça o sistema dele desdobrando. Como assim? Ele põe as placas em série, as duas de 155, no MPPT que ele já tem, e separadamente ele faz um novo circuito com a placa 330. Pode comprar um controlador MPWM, que vai resolver o problema dele. E aí as ligações, né? Eu fiz ligações aqui, tá vendo aqui, ó, mais e menos controlador. Aqui a entrada de mais nessas chapinhas aqui, né, de cobre, e nas de menos aqui. Daqui vai descer para a bateria e ir para o controlador, né, para o inversor. Então, para o Haroldo, eu dou essa seguinte solução para ele, essa análise aqui para ele aqui. Ele pode, no futuro, quando ele tiver condições, ele fazer o sistema. Vou abrir o sistema aqui para ver. Desse jeito, dois sistemas. Um com o MPPT que já tem, com as duas placas, e um outro sistema separado com
só quando tiver condições ele compra um PWM, se comprar um MPPT é melhor, mas um PWM resolve e ele faz as ligações desse tipo aqui, ó, do menos, vai ver nessa plaquinha, o outro menos aqui, ó, aqui, o mais aqui, o mais aqui, pronto, daqui, ó, para as baterias e inversores. E aí o sisteminha dele vai render mais do que os 465 que está rendendo hoje no máximo, né? Isso é só a pico, né? Sem nuvem, só com a maior potência possível. Então essa é a sugestão que eu dou para o Haroldo. E aí, gente, eu falo o seguinte, eu estou voltando a gravar de novo, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se precisar de fazer tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, que eu faço umas aulas rápidas assim e tento responder para vocês. Então, até a próxima.